Um advogado arrogante decide processar um jovem acusado de roubo, ignorando suas alegações de inocência. Convencido de sua superioridade, ele leva o caso adiante, mas, ao longo do processo, eventos inesperados começam a revelar a verdade. Rafael era um nome respeitado e temido nos tribunais. Desde jovem, ele se destacava por sua inteligência afiada e pela maneira implacável com que conduzia seus casos. Não demorou para que se tornasse um dos advogados mais renomados de sua cidade, conhecido pela sua habilidade em destruir qualquer argumento adversário. Cada vitória no tribunal apenas alimentava sua sede de triunfo, e ele colecionava conquistas como troféus, sempre em busca de mais reconhecimento e prestígio. No entanto, com o sucesso veio também uma arrogância crescente. Rafael se orgulhava de sua capacidade de manipular as situações a seu favor e de sempre sair vitorioso. Ele raramente admitia erros, acreditando firmemente que, se algo desse errado, era culpa de outros, nunca sua. Essa confiança exagerada o isolou das críticas e tornou indiferente às falhas, pois, para ele, qualquer batalha podia ser vencida, desde que ele estivesse no controle. Era uma manhã como qualquer outra para Rafael, exceto pelo fato de que estava lidando com um caso particularmente complexo. No escritório, ele revisava os documentos com a ajuda de seu assistente, Daniel, um jovem talentoso, mas ainda inexperiente. A sala estava repleta de pilhas de papéis, pastas organizadas meticulosamente sobre a grande mesa. Daniel, você revisou os arquivos que pedi? Perguntou Rafael, sem levantar os olhos dos documentos. Sim, senhor. Está tudo aqui na maleta? São os contratos e as notas do último depoimento que o senhor pediu, respondeu Daniel, apontando para a maleta de couro que repousava ao lado da mesa. Rafael olhou para a maleta com satisfação. Ótimo! Vou levar isso para casa hoje à noite. Preciso dar uma olhada com calma nesses documentos antes de apresentá-los ao juiz na segunda-feira. Daniel franziu a testa, hesitante. O senhor não prefere que eu leve para o senhor? Posso deixar em sua casa mais tarde? Rafael balançou a cabeça, com um leve sorriso de superioridade. Não, Daniel, não precisa. Isso é importante demais para ficar nas suas mãos. Vou dar uma passada no café da esquina, tomar algo rápido e depois levo para casa. Preciso ter certeza de que está tudo perfeito. Não posso me dar ao luxo de um erro agora. Entendido, senhor. Apenas tenha cuidado com a maleta. Há muita coisa valiosa aí, disse Daniel, ainda um pouco preocupado. Daniel, você está lidando com Rafael. Já viu eu perder algo? Confie em mim, ele respondeu, enquanto já colocava o paletó e se preparava para sair. Nos vemos amanhã. Rafael pegou a maleta, acenou brevemente e saiu do escritório com a mesma confiança que o caracterizava. Seu destino era o café onde costumava ir nos dias de maior pressão, um lugar discreto e confortável. Ao entrar no café, foi recebido pela atendente, uma mulher simpática de meia-idade. Bom dia, senhor Rafael. O de sempre? Perguntou, enquanto ele se acomodava em uma das mesas próximas à janela. Sim, por favor. Um café preto, sem açúcar, respondeu ele, abrindo o jornal que carregava debaixo do braço. Enquanto esperava, Rafael folheava as páginas do jornal, os olhos fixos nas manchetes jurídicas, sempre em busca de novos casos ou algo que pudesse capturar sua atenção. Logo, a atendente trouxe sua bebida e a colocou sobre a mesa. Aqui está, senhor. Precisa de mais alguma coisa? Não, está perfeito. Obrigado, ele disse, sem desviar os olhos do jornal. Por alguns minutos, Rafael ficou imerso na leitura, enquanto tomava seu café lentamente. Quando terminou, dobrou o jornal, colocou sobre a mesa, levantou-se rapidamente e saiu, com passos firmes e decididos, mas sem se dar conta de que havia deixado a maleta no chão, ao lado da cadeira. Minutos depois, um jovem chamado Rodrigo entrou no café. Vestia roupas simples, e em suas mãos havia uma pilha de currículos, que ele vinha distribuindo pela cidade em busca de emprego. Com um rosto cansado, mais determinado, aproximou-se do balcão. Bom dia, pode me dar um copo d'água, por favor? Perguntou ele, com um sorriso tímido. A atendente sorriu de volta. Claro, aqui está, disse, colocando um copo de água sobre o balcão. Rodrigo agradeceu e se dirigiu a uma mesa próxima para descansar um pouco. Foi então que ele notou algo estranho, uma maleta de couro, abandonada ao lado de uma cadeira.
Olhou ao redor, mas ninguém parecia estar prestando atenção àquela maleta. Essa maleta de quem é? Perguntou ele à atendente, com curiosidade. Acho que era de um senhor que estava sentado aí há pouco tempo, respondeu ela, pensativa. Ele parecia importante, sabe? Cabelo meio branco, alto, olhar sério e, claro, vestia um terno impecável. Rodrigo franziu a testa. Ele foi embora sem ela? Isso pode ser importante. Sim, acho que sim. Não percebi ele saindo, mas não está mais aqui, disse a atendente, olhando ao redor como se pudesse encontrá-lo de repente. Ele vem aqui de vez em quando, sempre muito sério. Rodrigo coçou a cabeça, olhando para a maleta e depois para a atendente. Acho que vou tentar encontrá-lo. Não é certo deixar algo assim aqui? Quem sabe o que pode haver dentro dessa maleta? Se você acha que consegue achá-lo, vá em frente, disse ela, com um olhar de aprovação. Parece que você tem boas intenções. Rodrigo acenou com a cabeça, pegou a maleta com cuidado e saiu do café, decidido a encontrar o tal homem que havia deixado para trás. Com o coração acelerado, ele olhou para os lados, tentando decidir para onde Rafael poderia ter ido. Sabia que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que ele imaginava, mas sua vontade de fazer o certo o empurrava adiante. Rafael caminhava pela calçada em direção à sua casa, com os pensamentos ainda imersos nos documentos que havia revisado mais cedo. Sua mente vagava pelos detalhes do caso em que estava trabalhando, até que, de repente, uma sensação de desconforto começou a tomar conta dele. Ele parou abruptamente e olhou para as mãos vazias. Onde estava a maleta? Não pode ser. Murmurou para si mesmo, os olhos arregalados, enquanto a realidade o atingia em cheio. Ele imediatamente começou a caminhar de volta em direção ao café, seus passos aumentando de ritmo conforme a ansiedade crescia em seu peito. Como eu fui esquecer a maleta? Justo hoje, ele resmungava entre dentes, seu rosto ficando vermelho de frustração. O peso da importância daqueles documentos fazia seu coração acelerar. No meio do caminho, porém, Rafael avistou algo que fez seu sangue ferver instantaneamente, um jovem, aparentemente humilde, carregando sua maleta. O couro marrom inconfundível estava sob o braço do rapaz, que parecia caminhar calmamente. Mas o que? Rafael parou por um segundo, seus olhos se estreitando enquanto fitava o jovem. Ele roubou a minha maleta, pensou, imediatamente tirando suas próprias conclusões. Sem sequer pensar em outra possibilidade, Rafael disparou em direção ao rapaz, sua fúria crescendo a cada passo. Quando estava perto o suficiente, agarrou o braço de Rodrigo com força, quase arrancando a maleta de suas mãos. Ei, o que você pensa que está fazendo com a minha maleta? Gritou Rafael, seus olhos furiosos cravados no jovem, que o olhava assustado. Rodrigo tentou se desvencilhar, surpreso com a agressão repentina. Senhor, eu encontrei a maleta no café e estava tentando devolver. Disse ele, a voz trêmula, enquanto Rafael o segurava firmemente. Devolver? Não me faça rir, ladrão. Rafael rosnou, apertando ainda mais o braço do jovem. Você achou que poderia sair por aí com a minha maleta e que eu não perceberia? Que absurdo! Você vai se arrepender amargamente? Mas, senhor, eu juro, eu só queria devolver. A atendente até me disse que era sua. Rodrigo tentava explicar desesperadamente, mas Rafael já havia decidido o destino do jovem em sua mente. Não quero saber das suas desculpas esfarrapadas. Eu mesmo vou te levar à polícia. Você vai pagar por isso, seu criminoso de quinta. Rafael disse, praticamente arrastando Rodrigo enquanto segurava a maleta com a outra mão. Rodrigo, desesperado, continuava tentando se justificar. Por favor, senhor, não fiz nada de errado. Eu só estava tentando ajudá-lo. Ajuda? Eu não preciso da sua ajuda. O que eu preciso é que pessoas como você aprendam a não mexer no que não é seu. Rafael bufava, suas palavras cheias de desprezo. E eu vou garantir que você aprenda essa lição da pior maneira possível. Chegaram à delegacia rapidamente, pois ficava a poucos quarteirões. Assim que Rafael entrou no local, já começou a falar alto, suas palavras repletas de indignação. Oficial, eu quero fazer uma denúncia imediata, disse ele, ainda segurando Rodrigo pelo braço. Este jovem aqui roubou minha maleta.
Eu o peguei em flagrante com ela, e não tenho dúvidas de que ele estava planejando levar tudo. O policial, um homem corpulento de meia-idade, olhou para Rafael e depois para o jovem com roupas simples. Ele conhecia Rafael de nome, sabia de sua reputação como um dos melhores advogados da cidade. Ah, senhor Rafael, sempre um prazer vê-lo, disse o policial, inclinando a cabeça respeitosamente. O que aconteceu exatamente? Esse delinquente, disse Rafael, apontando para Rodrigo como se estivesse lidando com o pior dos criminosos, pegou minha maleta no café e estava prestes a fugir com ela. Eu o encontrei a caminho e o peguei com as mãos na massa. Quero que ele seja preso imediatamente. Rodrigo, com a voz trêmula, tentou falar. Senhor policial, eu encontrei a maleta no café. A atendente até descreveu o senhor Rafael, e eu só queria devolvê-la. Eu não estava tentando roubar nada. O policial franziu a testa por um breve momento, mas logo sua expressão voltou ao normal. Ele olhou de cima a baixo para Rodrigo, que parecia ainda mais vulnerável diante da autoridade, e depois para Rafael, que continuava fervendo de raiva. Ouça aqui, garoto, disse o policial, de forma severa. Se o senhor Rafael está dizendo que você pegou a maleta dele, então é isso. Ele é um homem respeitável, e você, bom, você parece estar encrencado. Mas eu não fiz nada errado, exclamou Rodrigo, desesperado. Eu só estava tentando devolver o que não era meu. Chega de desculpas. Rafael interrompeu, com um tom cortante. Você vai passar um bom tempo na cadeia por isso. E não pense que vai escapar. Vou processar você e garantir que fique preso pelo máximo de tempo possível. O policial acenou com a cabeça, sem hesitar mais. Vou levá-lo à cela. Vamos resolver isso formalmente mais tarde, disse ele, enquanto se aproximava de Rodrigo e começava a algemá-lo. Rodrigo olhou para Rafael, com os olhos arregalados de incredulidade e tristeza. Por favor, senhor, estou falando a verdade. Mas Rafael virou o rosto, impassível. Você vai pagar por isso, disse ele, com uma voz fria. Vou garantir que nunca mais se atreva a cruzar o meu caminho. Enquanto Rodrigo era levado para a cela, Rafael continuava a proferir ameaças. Você vai passar o resto da sua vida atrás das grades, seu ladrão miserável. E com essas palavras, Rafael deixou a delegacia, sentindo-se vitorioso, mas sem saber que estava prestes a enfrentar uma verdade muito diferente do que imaginava. Horas após a prisão de Rodrigo, seus pais, Roberto e Sandra, chegaram à delegacia com rostos pálidos e tensos. Haviam recebido uma ligação do policial, informando que seu filho estava detido e que enfrentaria sérias acusações de roubo. Ao entrarem no local, avistaram Rodrigo sentado em uma cela simples, os ombros caídos e o olhar abatido. Sandra correu em direção a ele, enquanto Roberto caminhava rapidamente em direção ao policial de plantão. Meu filho! O que aconteceu? Como você foi parar aqui? Perguntou Sandra, com a voz trêmula, enquanto apertava a mão de Rodrigo através das grades da cela. Calma, mãe, respondeu Rodrigo, tentando manter a compostura, apesar da situação. Eu estava apenas tentando devolver uma maleta que encontrei no café. Era de um advogado chamado Rafael, e ele me acusou de roubo. Eu juro que não fiz nada errado. Roberto, ao lado da esposa, olhava fixamente para o policial. Isso não pode estar certo. Rodrigo nunca faria uma coisa dessas. Ele estava distribuindo currículos o dia todo. O policial, sem muita emoção, cruzou os braços e respondeu, bem, senhor Rafael, o advogado que fez a denúncia é uma pessoa muito respeitada nesta cidade. Ele alega que pegou seu filho com a maleta nas mãos, pronto para fugir. As evidências, até agora, estão contra o seu filho. Não podemos liberá-lo até o julgamento, que será na próxima semana. Sandra ofegou de incredulidade. Julgamento? Como assim? Ele vai ser julgado por uma coisa que ele não fez. Rodrigo, ainda mais preocupado com a gravidade da situação, se aproximou das grades. Pai, mãe, ouçam-me. Não podemos perder tempo. Vocês precisam de um advogado e precisam buscar provas da minha inocência. Vão até o café onde isso aconteceu. Fale com a atendente, ela viu tudo. E tente encontrar alguém das empresas onde eu deixei meus currículos hoje. Eles podem confirmar que eu estava procurando emprego.
Talvez até possam conseguir alguma gravação de segurança. Roberto assentiu, determinado. Eu vou resolver isso, filho. Vou encontrar as provas. Não se preocupe, vamos tirar você daqui. Sandra enxugou as lágrimas dos olhos, forçando um sorriso. Nós vamos conseguir, Rodrigo. Eu prometo. O policial olhou para o relógio e disse secamente: sugiro que corram com isso. O julgamento será rápido, considerando a reputação do Sr. Rafael. Roberto e Sandra saíram da delegacia com passos firmes, sabendo que cada minuto era crucial para a liberdade do filho. Na semana seguinte, o dia do julgamento finalmente chegou. A pequena sala do tribunal estava lotada. De um lado, Rafael estava sentado, confiante, com uma postura rígida, vestido com seu terno mais impecável. Ele murmurava algo para Daniel, seu assistente, sobre como aquele julgamento seria uma vitória fácil. Do outro lado, Rodrigo, pálido e nervoso, estava com seus pais ao lado do advogado que haviam contratado às pressas. O juiz, um homem de meia-idade de olhar severo, abriu o julgamento. Estamos aqui para ouvir o caso do Sr. Rafael contra o jovem Rodrigo. Sr. Rafael, por favor, apresente sua versão dos fatos. Rafael se levantou com segurança e caminhou até o centro da sala. Excelência, este caso é claro como o dia. Na semana passada, deixei minha maleta cheia de documentos muito importantes em um café, e quando voltei para buscá-la, encontrei este jovem, Rodrigo, com ela. Ele estava claramente tentando roubar. Quando o confrontei, ele inventou uma história sobre querer devolvê-la, mas suas intenções eram óbvias. Ele não passa de um ladrão, e eu exijo que ele seja punido com todo o rigor da lei. O juiz assentiu e virou-se para o advogado de Rodrigo. Sr. Ramos, por favor, apresente a defesa. O advogado, um homem mais velho e experiente, levantou-se e falou calmamente. Excelência, Rodrigo não estava tentando roubar a maleta. Ele é um jovem humilde, estava no café naquele dia após passar a manhã entregando currículos. Quando viu a maleta, perguntou aos funcionários de quem era, e eles confirmaram que pertencia a um cliente que havia saído. Ele estava, de fato, tentando devolver a maleta. Rafael bufou com desdém, mas o juiz fez sinal para ele se acalmar. Continuem. Ramos fez um sinal para a porta do tribunal, e a atendente do café, chamada Carla, entrou e foi chamada para depor. Senhora Carla, por favor, diga o que viu naquele dia. Carla, um pouco nervosa, começou a falar. Eu lembro muito bem daquele dia, senhor juiz. O jovem aqui, Rodrigo, perguntou sobre a maleta. Disse que queria devolvê-la. Eu disse a ele que pertencia a um senhor que havia saído, um homem alto, com cabelo meio branco de terno. Ele parecia muito determinado a encontrar o dono. O juiz franziu as sobrancelhas, e Rafael ficou visivelmente desconfortável. Há mais alguma prova, Sr. Ramos? Sim, excelência. Conseguimos uma gravação da câmera de segurança do café. Aqui está, disse Ramos, entregando o vídeo ao técnico do tribunal. O vídeo foi exibido. Nele, ficava claro que Rodrigo pegou a maleta e olhou ao redor, perguntando algo à atendente. Em seguida, saiu apressado, claramente tentando encontrar Rafael. O vídeo era uma evidência incontestável da inocência de Rodrigo. Rafael começou a suar. Sua confiança inicial desaparecia a cada segundo. Ele tentou se levantar para argumentar, mas o juiz interrompeu. Senhor Rafael, sente-se. Eu vi o suficiente? O juiz fez uma pausa, olhando para todos na sala antes de continuar. Está claro que o jovem Rodrigo não tinha intenção de roubar a maleta. Ele estava tentando devolvê-la, conforme comprovado pelas testemunhas e pela gravação de segurança. Declara o jovem inocente de todas as acusações. Rodrigo e seus pais respiraram aliviados, enquanto Rafael ficava paralisado em seu lugar, incapaz de acreditar no que havia acabado de acontecer. Mas o juiz ainda não havia terminado. Senhor Rafael, o juiz começou, com um tom severo. Sua acusação precipitada e infundada causou sérios danos a este jovem. Além disso, seu comportamento foi inadequado para alguém com sua posição. Como punição, você deverá indenizar Rodrigo pelos danos morais e pelo sofrimento que ele e sua família passaram. O valor será estipulado em um segundo momento, mas asseguro que não será pequeno. Rafael mal conseguia respirar. As palavras do juiz ecoavam em sua mente.
Ele, o grande advogado, agora estava sendo condenado a pagar pelos seus erros. A reputação que ele havia construído ao longo de tantos anos estava em ruínas. A notícia do julgamento se espalhou rapidamente pela cidade. Em poucas horas, todos os jornais e emissoras de televisão estavam relatando o caso de Rafael, o renomado advogado que, em um ato de arrogância e precipitação, acusou injustamente um jovem humilde de roubo. A história ganhou destaque não apenas pelo envolvimento de Rafael, mas pela injustiça que Rodrigo sofreu e pela clara demonstração de abuso de poder. O público, antes admirador do advogado imbatível, agora o via sob outra luz, a de um homem que, em sua arrogância, destruiu sua própria reputação. As consequências para Rafael foram devastadoras. Seu nome, antes sinônimo de competência e invisibilidade, agora era mencionado com desprezo nas manchetes. As redes sociais foram inundadas de críticas, e antigos clientes começaram a questionar sua ética. Muitos deles cancelaram contratos, temendo que sua associação com ele manchasse suas próprias reputações. Os colegas de profissão, que antes o respeitavam ou até o temiam, agora o evitavam. O telefone do escritório, antes incessantemente tocando com novas propostas, ficou em silêncio. O advogado que construiu sua carreira em cima de uma imagem imaculada de poder e controle agora estava desmoronando diante dos olhos de todos. Rafael tentou continuar com sua rotina, mas logo percebeu que a situação era irreversível. Cada lugar que ele ia, sentia os olhares de reprovação e escutava os sussurros à sua volta. Ele sabia que precisava fazer algo, mas sua arrogância o impedia de admitir o erro publicamente, até que a pressão se tornou insuportável. Enquanto isso, Rodrigo e sua família, após o difícil período do julgamento, finalmente conseguiram respirar aliviados. A indenização que Rafael foi obrigado a pagar foi significativa, e com ela, a vida deles começou a mudar. Roberto, pai de Rodrigo, sempre sonhou em abrir uma pequena mercearia para sustentar a família, mas as dificuldades financeiras nunca permitiram. Com o dinheiro da indenização, esse sonho pôde finalmente se concretizar. Rodrigo e seus pais uniram forças e abriram uma mercearia no bairro onde moravam, um negócio simples, mas promissor, que rapidamente se tornou um ponto de encontro para a comunidade. Agora, estamos construindo algo sólido, algo nosso, disse Rodrigo um dia à mãe, enquanto eles organizavam as prateleiras do novo estabelecimento. De algo tão ruim, saiu uma oportunidade de mudar nossas vidas. Com o passar dos meses, a mercearia prosperou. Rodrigo passou a ser visto como um exemplo de perseverança e coragem. A comunidade, sabendo de tudo o que ele havia passado, apoiou o novo negócio com entusiasmo, e a história do jovem que enfrentou uma injustiça e saiu vitorioso se espalhou como orgulho entre os vizinhos. A vida de Rodrigo finalmente começava a florescer. Por outro lado, Rafael, ciente de que sua carreira e imagem estavam em colapso, tomou uma decisão que, até então, ele jamais imaginaria ser possível. Em um esforço desesperado para salvar o que restava de sua reputação, convocou uma coletiva de imprensa. Câmeras de todas as grandes emissoras estavam posicionadas à sua frente, e repórteres aguardavam ansiosamente suas palavras. Rafael subiu ao púlpito, o rosto pálido e os olhos cansados. Respirou fundo antes de começar. Eu venho hoje aqui para falar sobre algo muito importante. Como todos sabem, recentemente cometi um erro gravíssimo ao acusar o jovem Rodrigo de um crime que ele não cometeu. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Minha arrogância e minha pressa em tirar conclusões prejudicaram não só um jovem inocente, mas também sua família, que passou por sofrimento desnecessário por minha causa. Os repórteres começaram a murmurar, mas Rafael continuou, com uma voz mais firme. Estou aqui para pedir desculpas publicamente a Rodrigo e sua família. O que fiz foi errado, e reconheço que deixei minha posição de poder nublar meu julgamento. Eles não mereciam o que passaram. As palavras ecoaram nas salas de estar de muitas pessoas que assistiam à transmissão ao vivo. Para muitos, aquilo era inesperado. Rafael nunca havia sido o tipo de pessoa que admitia falhas, e vê-lo fazer isso publicamente trouxe reações mistas. Para alguns, era tarde demais para reparar o dano. Para outros, aquele era o primeiro passo para uma possível redenção. Poucos dias após o pedido de desculpas, Rafael procurou Rodrigo pessoalmente. Era um encontro que ele temia, mas sabia que precisava ser feito. Rodrigo, disse Rafael, com uma voz baixa e resignada, quando se encontraram na mercearia da família. Eu vim aqui para olhar nos seus olhos e pedir desculpas. Sei que não posso apagar o que fiz, mas espero que, de alguma forma, você possa me perdoar.
Rodrigo olhou em silêncio por um momento. As cicatrizes emocionais ainda eram profundas, mas ele era uma pessoa de coração generoso. Eu aceito suas desculpas, Sr. Rafael, respondeu Rodrigo, de forma calma. Não vou dizer que foi fácil, mas acho que todo mundo merece uma chance de se redimir. Espero que o senhor faça bom uso dessa oportunidade. Rafael, surpreso pela maturidade de Rodrigo, acenou com a cabeça. Obrigado, disse ele, sentindo o peso daquelas palavras. A partir desse momento, Rafael começou a trabalhar para reconstruir sua vida e, sobretudo, sua reputação. Embora soubesse que seu nome nunca voltaria a ser o mesmo no mundo jurídico, ele estava disposto a passar o restante de sua vida tentando corrigir seus erros. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!